Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda videoaula, do nosso curso de Agricultor Orgânico e da disciplina de Introdução à Agricultura Orgânica. Hoje a gente vai falar sobre agriculturas de base ecológica, que também pode ser chamada de agricultura alternativa, Então a gente vai falar um pouco sobre as correntes filosóficas da agroecologia e a gente vai diferenciar um pouco do assunto da última videoaula, que foi a agricultura convencional, revoluções agrícolas, Então a gente vai poder discutir um pouco sobre esses assuntos. A agricultura convencional, como a gente falou na última aula, ela traz consigo inúmeros problemas ambientais, sociais, econômicos, de saúde, e nutricionais. Então, na questão ambiental, a gente pode citar o desmatamento, sociais, a gente pode falar sobre o êxodo rural, desigualdades, econômicos, a gente pode falar do aumento dos custos de produção, da saúde, os impactos devido à presença de resíduos nos alimentos, tanto dos próprios agricultores como dos consumidores, Então, a gente impactos nutricionais, porque devido à alta adubação e também à utilização de certos defensivos agrícolas, pode ocorrer distúrbios nutricionais nos produtos, Então, contrapondo esse paradigma da agricultura, surge as agriculturas de base ecológica a partir do início do século XX, a partir de 1920, da década de 20, surgem pensadores, filósofos, discutindo métodos de agricultura mais sustentáveis. Então, dentro dessas correntes, a gente pode citar aí a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, a biológica, a ecológica, a natural e a permacultura, Temos algumas outras, mas as principais seriam essas, E apesar de diferenças pontuais que a gente vai poder discutir aqui nessa videoaula, há profundas semelhanças, Então, a principal semelhança entre elas é a busca pela sustentabilidade nos processos de produção agrícola. A agricultura orgânica, vamos iniciar aí por ela surgiu entre 1925 e 1930 com o inglês Albert Howard, Ele destacava a importância da matéria orgânica nos processos produtivos e entendia o solo como sendo vivo, em que é o local onde ocorrem processos dinâmicos essenciais à saúde das plantas. Na década de 40, Jerome Roden ele difundiu esse tipo de agricultura alternativa por todos os Estados Unidos da América. Ela é baseada no manejo do solo com o uso de compostagem em pilhas, é baseada no manejo de plantas com raízes profundas para buscar nutrientes nas partes mais profundas do solo e trazer para a superfície, e presença de micorrizas. Micorrizas são fungos que se associam à raiz das plantas para aumentar a superfície de absorção de água e nutrientes pelas culturas. A consequência disso é uma maior produtividade e sanidade para as culturas. Quando a gente falar em compostagem, vocês vão ter uma disciplina de solo, sobre solos, em que vai ser discutido bastante sobre o processo de formação de composto orgânico. Então, aqui é só mesmo a título de caracterização da agricultura orgânica. Hoje, no Brasil, a gente fala muito, nos últimos 20 anos, 30 anos, sobre a agricultura orgânica. Ela é baseada numa legislação. Em 2003 foi lançada aí a Lei 10.831, em que ela fala que o sistema orgânico de produção agropecuária consiste em todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis, e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica e a maximização dos benefícios sociais. Então, veja que a gente tem aí todo o tripé da sustentabilidade associado ao conceito de sistema orgânico de produção, que seria a questão econômica, a questão ambiental e a questão social.
sendo que a lei ela aborda ainda questões, né, culturais, né, sobre determinadas comunidades, sobre as comunidades rurais. Então, ainda de acordo com a lei, o conceito de sistema orgânico de produção, ele abrange os denominados ecológico, biodinâmico, natural, biológico, agroecológico, permacultura e outros. Então, hoje, de acordo com essa lei, a agricultura orgânica, ela atende a todas as correntes de pensamento agroecológico. Em relação a um outro tipo de agricultura alternativa, a gente tem a biodinâmica. Ela foi fundada também na década de 20 pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, né? Tem como características questões espirituais ligadas à antroposofia, né? O que é antroposofia? É o conhecimento do ser humano, o estudo do próprio ser humano. Ela é baseada na utilização de preparados biodinâmicos, né? Quando a gente estiver falando aí sobre fitossanidade, provavelmente a gente vai falar sobre esses tipos de preparados biodinâmicos para utilização na agricultura orgânica, né? Ou agroecológica. Calendários astrológicos, então também tem uma relação com questão da melhor dia para realizar uma determinada colheita, né? E ele busca um equilíbrio e a harmonia entre terra, plantas, animais, influências cósmicas e o homem. Um outro tipo de agricultura, nós temos a agricultura biológica. Ela surgiu em 1941 pelo suíço Hans-Peter Miller, né? E ela é baseada na compostagem na superfície do solo e em avaliações microbiológicas para verificar a fertilidade também do solo, né? Então, esse tipo de agricultura fazia a avaliação de como estava a situação das bactérias presentes naquele solo. E ela era baseada também e estimulava, né, o uso do pó de uma alga marinha. Hoje em dia é muito incentivado na agricultura convencional o uso de produtos à base de algas, né? Então, já na década de 40, Hans-Peter Miller já incentivava o uso da Lithotamine calcário, rica em micronutrientes, para ser utilizada na adubação, né? E esse tipo de agricultura biológica foi influenciada pela agricultura orgânica desenvolvida na década de 20 e pelas ideias de pastoreio racional Voisin, né? Quem trabalha com pastagem já ouviu falar nesse tipo de manejo, né? Principalmente buscando reduzir a utilização de adubos nitrogenados na produção de pastagens. E produção de pastagens e associação com a pecuária, né? Outro tipo de agricultura que a gente tem é a agricultura ecológica. Ela também teve início na década de 40 pelo alemão Hartmut Volkmann, e ela procura um maior equilíbrio com o ambiente, buscando desenhos agrícolas mais integrados, um manejo mais racional, mas é menos restritiva com relação ao uso de insumos externos do que a agricultura biológica e a agricultura orgânica. Ela foi bastante difundida no Brasil, né, ao longo do último século, pelo casal Arthur e Ana Primavesi, né, com o lançamento de livros, né, bastante conhecidos, de manejo ecológico do solo, e eles também foram professores, né, formaram inúmeros agrônomos lá no sul do país. Temos a agricultura natural, que também surge aí na década de 30 pelo japonês Mokichi Okada. Ele cria uma agricultura natural e a partir dessa agricultura natural tem uma relação com a religião criada por Okada, né? Então, uma das bases dessa religião é essa agricultura em que um dos princípios é o respeito das leis da natureza pelas atividades agrícolas. Na mesma época, um outro cidadão japonês, né, Fukuoka, chegava a conclusões muito semelhantes, porém ele não relacionava esse tipo de agricultura com uma religião, né? A diferença principal entre a agricultura natural proposta por Okada e Fukuoka é que Okada relacionava a agricultura nacional, ou natural, perdão, com a sua religião, né? Ela é baseada na rotação de culturas e uso de adubação verde e cobertura morta sobre o solo.
e ela é reticente, restringe, né, a agricultura natural de ambos, tanto de Okada como Fukuoka, é reticente em relação ao uso de matéria orgânica de origem animal. Em 1978, a gente tem um desenvolvimento da permacultura, né? A permacultura ela foi desenvolvida na Austrália por Bill Mollison, e ela nós temos a simulação dos ecossistemas naturais, colocando sempre culturas perenes, né? Árvores principalmente, como elemento central de sua proposta. Ela também busca integrar espécies animais e vegetais, né? E o cultivo alternado de gramíneas, leguminosas, para manutenção de palha como cobertura de solo, né? A permacultura também se baseia bastante em desenhos, né? Como a gente pode ver aí nessa imagem, em que a gente vai ter um desenho da propriedade com a identificação dos locais com essas culturas perenes, com leguminosas, gramíneas, entre outras, né? E por fim, a gente fica, sim, professor, e agroecologia? Né? Esse termo agroecologia seria o quê, né? Então, a gente tem aqui alguns conceitos de agroecologia e a gente vai buscar diferenciar um pouquinho de agricultura orgânica, né? Então, a agroecologia seria a aplicação dos princípios e conceitos de ecologia, né, da ciência, da ecologia, ao desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis, né? Já, isso de acordo com Glisman, na aula passada eu falei, né, sobre esse autor, né, um dos mais respeitados na área da agroecologia, na ciência da agroecologia. Altieri, ele também conceitua a agroecologia como uma ciência emergente que estuda agroecossistemas integrando conhecimentos de agronomia, ecologia, economia e sociologia, né? Então, a agroecologia é uma ciência bastante complexa. E, por fim, né, Feyden, através do livro da Embrapa, que a gente disponibilizou para vocês, ele cita que a agroecologia é uma ciência em construção, com características transdisciplinares, integrando conhecimento de diversas outras ciências, incorporando, inclusive, o conhecimento tradicional, o conhecimento da nossa comunidade, do nosso agricultor, né? Porém, este precisa ser validado por meio de metodologias científicas, né? Então, respeita o conhecimento tradicional dos indígenas, dos quilombolas, né? Dos nossos agricultores, para poder, a partir daí, criar sistemas de produção agrícola cada vez mais sustentáveis. E a agricultura orgânica, né? A gente falou que ela foi desenvolvida lá na década de 20, né? Porém, hoje, quando a gente fala em agricultura orgânica, a gente tem aí a imagem desse selo, né? E os produtos orgânicos geralmente estão associados com o processo de certificação, né, que está prevista em uma legislação brasileira, né, que trata sobre como o agricultor deve proceder para poder produzir um alimento de maneira orgânica. E dentro dessa legislação, ela fala que a agricultura orgânica é baseada nos princípios agroecológicos, é baseada na ciência agroecologia, né? E, de acordo com a lei, a agricultura orgânica, se eu faço uma permacultura na minha propriedade, ela se adequa a um tipo de agricultura orgânica, como a gente comentou. Se eu faço a agricultura biodinâmica, ela também vai ter que estar associada à legislação de agricultura orgânica no Brasil. Então, há um enfoque de mercado muito forte, porque para acessar determinados tipos de mercados, né, e agregar valor a esse produto, o agricultor tem que passar por um processo de certificação, né, o que a gente vai falar na próxima disciplina sobre esse tipo, sobre a legislação, quais são as características, né, para poder o agricultor conseguir obter o selo ou conseguir vender em uma feira livre o alimento considerado orgânico. Em relação às bases tecnológicas da agroecologia, né, o que diverge da agricultura convencional? Diversificação da produção. Então, ao invés de eu ter uma monocultura, eu quero algo próximo aqui do meu sistema de cultivo cada vez mais diversificado, né, com o uso de espécies
perenes, com o uso de espécies vegetais de ciclo curto, com a criação de animais associada à produção de vegetais. Eu quero melhorar a capacidade produtiva do meu solo, aumentar essa sustentabilidade, aumentar a fertilidade ao longo dos anos, conservar o meio ambiente, buscar atender a nutrição das plantas, né, ser o mais equilibrada possível. Vocês vão ver aí no texto a teoria da trofobiose, em que a gente busca plantas mais bem nutridas para serem mais tolerantes ou resistentes a pragas e doenças, né? Com isso a gente evita a fitossanidade curativa, aplicar um produto para curar uma doença. Então a gente quer o quê? Fazer o policultivo, que é o cultivo de várias espécies vegetais, fazer uma boa adubação dessas culturas para que a planta possa ter uma saúde, né, uma fitossanidade, mais forte, e evitar o ataque, né, o desequilíbrio promovido por um ataque de um determinado inseto ou bactéria ou fungo. A gente continua as bases tecnológicas falando sobre a busca pela qualidade biológica e sanitária dos alimentos e, lógico, nutricional, né? Otimizar o balanço energético da propriedade rural. O que seria isso, professor? Otimização do balanço energético é a gente evitar, diminuir, né, o uso de insumos externos à propriedade. Então, buscar sempre reciclar o que a gente produz, né, de resíduo na propriedade e empregá-lo da melhor maneira possível. Continuidade do fluxo produtivo a longo prazo. Então, a gente quer atividades que sejam viáveis a longo prazo. Busca-se também o uso de sementes nativas, né? A própria agricultura orgânica prevê o uso de sementes que sejam oriundas de sistemas orgânicos de produção. Então, se você produz sua própria semente, você reduz custo e tem um conhecimento da melhor qualidade daquele material, né? E sabe que aquele material é adaptado às suas condições de cultivo. Valorização do conhecimento e dos recursos locais, né? Isso a gente vem aí do conceito da própria agroecologia, né? E as bases socioeconômicas, que é a inclusão social, redução das desigualdades sociais, busca desenvolver a agricultura familiar, né? Então, a agroecologia não somente vai ser praticada, ela é incentivada a ser feita pela agricultura familiar, mas nada impede de um médio, grande produtor fazer uso da agroecologia na sua produção, né? Busca diminuir essa dependência do agricultor em relação a insumos externos à propriedade, como eu falei, implica uma consciência que se aplica à cultura, ao lado econômico, ao lado político, ao lado social e à concepção, né, da vida. Então, é uma ciência bastante transdisciplinar, como a gente comentou. Por fim, eu trago aqui uma frase de Altieri, em que ele disse que a agroecologia pode prover as diretrizes ecológicas para que o desenvolvimento tecnológico seja apontado na direção certa, mas no processo as questões tecnológicas devem assumir o seu devido lugar, servindo como uma estratégia de desenvolvimento rural que incorpore problemas sociais e econômicos, né? Então, essas são as diretrizes, né, dessa ciência emergente no Brasil e no mundo. Em relação às referências, né, a gente já disponibilizou aí esses materiais, que é um livro da Embrapa sobre agroecologia, 2 apostilas de agricultor orgânico e agricultor familiar, e o livro de produção orgânica de hortaliças, para vocês poderem ler e complementar o assunto que a gente debateu aqui nessa videoaula. Então, vocês podem acessar esses materiais. A gente vai ter uma atividade objetiva de fixação desses conteúdos, né? Qualquer dúvida, vocês anotem ao longo dos estudos para poder a gente discutir no chat ao vivo na próxima segunda-feira, tá ok? Então, um abraço a todos e até o próximo encontro, né? Um abraço.